Ontem o mundo testemunhou um dos eventos diplomáticos mais catastróficos dos últimos anos, talvez das últimas décadas, talvez desde a Segunda Guerra Mundial. 2 presidentes se encontraram no Salão Oval na Casa Branca e quase saíram nos tapas, né? O Zelensky e o Donald Trump tiveram nada melhor, uma troca de farpas diplomáticas na frente da imprensa internacional. Isso dominou todo o debate político. Mas antes de você entender a sequência de eventos que levou até aquela briga ontem no Salão Oval, eu quero que você entenda mais ou menos, para você entender mesmo, tá? Questão de Rússia e Ucrânia. Eu vou te mostrar um vídeo de menos de 1 minuto. Esse vídeo aqui, ó. Isso aqui é como estava a Europa no final da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então, no final da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1949, é rapidinho, você vai ver que é muito simples. Toda essa parte em vermelho aqui era a União Soviética, era o comunismo, vamos dizer assim, tá? E esse outro lado daqui eram os países neutros, ou tinham saído da guerra, né? O comunismo ainda tinha um pedaço aqui da Alemanha, lembrando que metade da Alemanha faz parte... Metade da Alemanha aqui, ó, fazia parte da União Soviética também, né? E aí foi se criado a OTAN, tá? A OTAN, aqui, ó, aqui foi criada a OTAN. A OTAN são aqueles países do Tratado Internacional de cuidar para que não houvesse mais guerras. O acordo era que no Tratado da OTAN, a OTAN não chegasse aos países vizinhos da União Soviética. Para você, então, aqui você vê os anos passando, só que vários outros países começam a se juntar à OTAN. E aí está aqui a União Soviética vendo esse pessoal cercando eles, uma outra força, né? Uma outra superpotência internacional formada pela coalizão de vários países, começava a fechar, a cercar a União Soviética. Vamos lá, foi indo, mais países foram se juntando, à medida que o tempo foi passando, mais e mais países. Tá vendo? O tempo está passando rápido aqui, ó. Vai acompanhando. Aí, neste momento, deixou-se de existir a União Soviética, certo? A União Soviética devolveu esses países aqui, eles eram parte da União Soviética, liberou esses países para voltarem a ser independentes e ficou a Rússia aqui. Mas havia um acordo. Esses países que fazem fronteira com a Rússia seriam o buffer zone, a área de não interferência. O que esse acordo significava? A OTAN não poderia anexar esses países em limite com a Rússia. Porque senão você estaria colocando armas e exército na fronteira de uma superpotência mundial, o que poderia causar uma guerra. Então foi feito um acordo de cavalheiros, né? Um acordo de cavalheiros não, foi assinado, que esses países aqui, a Ucrânia, Belarus, Estônia, Finlândia, não entrariam para a OTAN. Mas olha só o que foi acontecendo. Aqui, eles já entraram na parceria pela paz, beleza, que é aquela parceria de não se entregar para a OTAN, tá? Entendeu? Esse pedaço aqui, ó, não poderia ser dominado pela OTAN. E outra coisa, a OTAN é hoje o globalismo, tá? Os globalistas são os países partes da OTAN. A OTAN acha que eles é que tem que mandar no mundo inteiro. Só que aos poucos, alguns países começaram assim, ó, aqui, ó, Estônia, Lituânia, esses países já começam a entrar para a OTAN, fronteira com a Rússia. Aí começou a ter algumas guerras esporádicas. Aqui, ó, todos os países aqui entrando para a OTAN. Chega aqui a Ucrânia, que é o maior país ali, de maior relevância, né? A Finlândia é uma terra que não tem muito plantio, não tem muita população, mas a Ucrânia começa a flertar em entrar para a OTAN com o Zelensky no ano de 2022. Agora eu quero que você entenda. O Zelensky fez algo aí que todo mundo considera que foi o início da guerra, tá? Quando o Zelensky menciona que vai entrar para a OTAN, nesse momento o Putin, que é um ditador, ninguém vai falar que ele não é, o Putin já vira e fala assim, não, peraí, agora você já está querendo colocar o exército dos inimigos, o globalista, na minha fronteira? Nesse momento, a Rússia invade a Ucrânia no sentido de, tipo assim, não, isso não vou aceitar. E isso porque a Rússia já havia falado inúmeras vezes, Putin já havia falado inúmeras vezes, olha, beleza, a gente pode coexistir, mas
mas se colocar a OTAN na fronteira da Rússia, nós seremos obrigados a reagir. Dito e feito, Zelensky ignorou isso, colocou o país dele no meio de uma guerra, forçou a invasão da Rússia, que é uma tragédia, não diga-se de passagem, mas aí o que você faria se o exército inimigo estivesse colocando tanques na fronteira do seu país? O Zelensky meio que atiçou, elevou a temperatura, e aí o que acontece? O Zelensky agora quer que todos os outros países do mundo enviem dinheiro para ele. Ele viu a guerra como uma forma de ficar eternamente no poder e ganhar muito dinheiro. Só os Estados Unidos mandou 350 bilhões de dólares nesses últimos anos para a Ucrânia para financiar a guerra, né? Mandando até mísseis e tanques e material bélico. O que o Zelensky faz? Mudou o presidente dos Estados Unidos. O Zelensky foi lá nos Estados Unidos para conversar isso, porque o Donald Trump já havia concordado que haveria um tratado de paz. O Zelensky concordou com o tratado, o Putin era só assinar o tratado de paz. Só que o Zelensky vai na Casa Branca, na frente da imprensa, naquele momento, quero que você entenda, aquele momento que deu aquela briga, não é um momento de debater assuntos profundos, é um momento só de mostrar para a imprensa que há uma tentativa de fechar um acordo. O Zelensky quis usar esse momento para se engrandecer e criticar os Estados Unidos dentro da Casa Branca. Foi onde a temperatura levou e, vamos dizer, o pau começou a comer. Ele sai de lá sem assinar o tratado, isso porque já havia se concordado antes que o tratado seria assinado. Tá? Putin já falou que vai assinar o tratado de ceasefire, que é o cessar-fogo. O Zelensky quis aproveitar esse momento para brilhar na frente da imprensa internacional como um guerreiro, enquanto milhões de pessoas estão morrendo na Ucrânia e na Rússia, uma guerra que já tem que acabar. O acordo simplesmente é: a Ucrânia tem que parar com esse papo de querer fazer parte da OTAN. Simples, pare de fazer parte da OTAN e as coisas voltam como estavam. Mas eles não querem. O Zelensky quer continuar na guerra, porque ele já não faz mais eleições no país dele. Enquanto estiver em guerra, ele fica eternamente no poder. Ele já mandou fechar vários canais de imprensa na Ucrânia. Ele é um ditadorzinho, sim, porque ele está fechando a imprensa, acabando com a liberdade de imprensa e está querendo ficar eternamente no poder, sem eleições. E aí o Donald Trump falou assim: não, a gente não vai ficar mandando dinheiro eternamente para esse país, 350 bilhões de dólares, não vamos ficar pro resto da vida mandando. Acha um acordo agora, nós vamos ter que sair. Só que o problema é, o Donald Trump sabe que se ele sai completamente, fala, não mexer mais nisso, a Rússia vai dominar a Ucrânia. Os países da União Europeia, da OTAN, não conseguem proteger a Ucrânia. Eles não têm armamento, eles não produzem uma bala, um míssil. Eles não têm condição. É tudo fornecido pelos Estados Unidos. Então os Estados Unidos estão falando, cara, aceita o acordo ou nós vamos ter que se retirar. O problema é que se os Estados Unidos se retira completamente, aí que está o problema. A Ucrânia vai ficar indefensível e o Putin vai tomar a Ucrânia. É isso. Ele está tentando salvar vidas dentro da Ucrânia. E o Putin não. O Putin está querendo ficar no poder e não ter eleições, querendo perpetuar essa guerra. Quando o Donald Trump e o J.D. Vance viram isso ontem no Salão Oval, eles falaram, cara, não tem jeito. O que você está fazendo, você está querendo começar a Terceira Guerra Mundial. E aí, o Zelensky sai de lá expulso sem assinar um acordo, e a imprensa querendo falar que ele é o grande herói. Não é. Essa guerra já foi longe demais, isso tem que ser dado um ponto final. A Ucrânia tem que aceitar o fato de que eles não podem fazer parte da OTAN, porque isso foi um acordo feito há 40 anos atrás. Foi um acordo feito com a Rússia. Olha, nós não vamos colocar os nossos exércitos, as nossas forças nas suas fronteiras. Só que eles mentiram, e ao longo dos anos, olha aqui, foram colocando nas fronteiras da Rússia, aqui na Noruega, foram colocando na fronteira da Rússia países, forças militares contra a Rússia. Então a Rússia está sendo cercada, e se você cerca uma superpotência, não adianta, ela vai reagir, e causou a reação. E aí vem agora, para terminar, Putin vê hoje não a Rússia como um grande oponente ou adversário. O maior adversário do mundo democrático hoje, o maior, que interfere nos países do mundo inteiro, é a União Europeia. A União Europeia é o perigo da democracia mundial. É a União Europeia que fica interferindo nos países do mundo inteiro, tentando derrubar a liberdade de expressão, que fica tentando manipular as eleições, criando regulamentação de plantio, impedindo o Brasil, por exemplo, de crescer, de carbono, footprint, pegada de carbono. É a União Europeia que está destruindo a liberdade do mundo, não é a Rússia. A Rússia, ele está lá, ele é